Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para esse encontro. Como sempre, aqui trazendo o tema para vocês poderem ter um pouquinho mais de informação, para vocês poderem agregar no dia a dia de vocês. E o nosso tema de hoje é sobre psicossomática. O que significa, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, o que isso nos afeta no nosso dia a dia e algumas dicas para vocês poderem, de repente, observarem vocês mesmos poderem se trabalhar dentro dessa questão, tá bom? Então, dentro do tema, hoje, a psicossomática, o que é? A psicossomática é uma ciência que se refere à condição da saúde humana como um todo. Com isso, ela defende que as doenças físicas que acometem os indivíduos têm a sua origem em nossa parte psíquica. Psicossomática reúne duas palavras gregas para explicar melhor a condição de saúde composta do ser humano. Psique, em livre tradução, significa alma, enquanto soma indica o significado do corpo. Então, tudo aquilo que está na minha psique, ou seja, no meu inconsciente, eu acabo levando isso para o meu corpo, que é a soma. Por isso o nome psicossomática, tá bom? A gente pode concluir com isso que uma doença psicossomática afeta o nosso corpo, mas em realidade ela se origina em nosso psicológico e em realidade na nossa alma, nossa essência, né? Que são nomes que a gente usa diferente, mas é o mesmo significado, né? E a partir daí temos diversas doenças e sintomas quando a gente faz essa somatização. Segundo estudos, as doenças psicossomáticas estão ligadas diretamente à forma na qual nós pensamos e sentimos. O que seria esse pensar e esse sentir meu? Muitas vezes esse pensar e esse sentir, como eu penso que é uma grande parte, a gente não tem consciência. Tudo bem, a gente tem os nossos pensamentos diários, as questões que a gente fica pensando, que a gente fica às vezes criando, imaginando, e também coisas que às vezes nós sentimos, mas que a gente no decorrer do dia, ou da mesma, às vezes uma semana inteira, a gente não percebe como isso tá lá dentro de mim. Porque uma grande maioria desses pensamentos e sentimentos a gente não tem percepção. Por quê? Uma grande maioria eles estão em nosso inconsciente. Né? E como que eu vou saber realmente se é isso que está me afetando ou não? Daqui a pouquinho eu vou falando para vocês. Primeiro eu vou explicar um pouco mais sobre a psicossomática e o que a gente vai poder estar fazendo para que a gente melhore isso para nós mesmos. Por conta de diversos fatores, nosso sistema entra em desequilíbrio e ajudando a desenvolver tais males. Isso pode ocorrer por conta de traumas que não foram superados, também por estresses, né? E os sinais físicos claros são as dores e as doenças. Então, quando eu começo a perceber dentro dessa dor, ou dentro da própria doença que se manifesta, se eu vou fazer um exame ou coisa assim, então ela já manifestou, ela já chegou no meu físico. O que eu faço? Eu vou procurar um médico, né? Porque é ele que cuida dessa máquina, é ele que estudou esse físico, então eu necessito, né, na grande maioria das vezes, buscar com ele, através já desses exames, ele vai detectar o que exatamente eu posso ter, como eu posso tratar, né? E eu vou fazer esse tratamento, eu vou tratar
de acordo ao que ele vai me prescrever, de acordo ao que ele vai me dizer, do que está acontecendo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, claro que em primeiro lugar, sempre lembrando que é sempre bom eu ter esse diagnóstico clínico para realmente saber se isso que está acontecendo está realmente se manifestando dessa forma no meu corpo, já como uma infecção, uma inflamação ou já uma doença desenvolvida. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje aqui, que em realidade isso já está há muito tempo se manifestando em mim. Só que eu nunca percebi, eu nunca olhei para isso. Porque no nosso cotidiano, na nossa correria diária, a gente não presta muita atenção. Só que o nosso inconsciente, a nossa alma, de alguma forma ela tenta me dar um sinal, me mostrar, às vezes até por uma dor bem menor, um mal-estar menor, né, que não seja tão grave, que dá aquele mal-estarzinho, mas eu não presto muita atenção. Ah, eu tive um mal-estar hoje, mas já passou, graças a Deus estou bem. Mas em realidade ele já está sendo uma forma de meu inconsciente querer me avisar de algo. Por isso que eu estou sentindo, porque por isso o meu corpo está sentindo esse mal-estar. Então ele já está manifestando as emoções que podem estar nesse meu inconsciente. E as emoções, em realidade, são elas que se mostram as principais catalisadoras para as doenças nossas. Quando as mesmas são negativas ou então corrompidas, né, nosso corpo responde da maneira mais vulnerável e invasiva possível, que é a manifestação da doença em si. E segundo a psicossomática também, as enfermidades são obras diretas do nosso inconsciente. Nosso inconsciente tenta avisar que há questões pessoais que não recebem a devida atenção. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Não damos atenção, às vezes elas estão dentro de nós e estão mal resolvidas, porque às vezes até a gente pensa que resolveu, mas não se resolveu, porque lá no meu inconsciente isso ainda bate muito forte para mim, né? E isso acaba por distorcer o nosso lado emocional e, consequentemente, compromete o nosso corpo físico, que é quando a doença manifestou. O nosso lado emocional também mostra que é uma deficiência de equilíbrio em nós, né? Porque o quê? É esse emocional me afetando porque eu não estou conseguindo lidar com o que essa emoção está trazendo para mim. Então, às vezes até isso demonstra também, não só em partes de dores físicas exatamente, mas até em nosso comportamento também, às vezes de mais agressividade, ou às vezes comportamentos de mais solidão, de mais recolhimento, um recolhimento assim, um afastamento muito grande de um convívio social, né? Que já são tudo manifestações exatamente desse inconsciente que a minha psique está somatizando. E nós somos muito diretos, né? Gostamos muito de tomar o nosso remedinho para dor e em questão de pouco tempo eu ter tudo resolvido. Então a gente pode entender um pouco agora por que eu vou no médico. Supongamos que eu tenho um problema no joelho, eu consigo resolver, né? Faço o tratamento que esse médico pediu e faço às vezes até fisioterapia, que é todo o conjunto que faz parte desse meu tratamento físico. Eu melhoro por um tempo e às vezes isso não volta no joelho, vai voltar de outra forma, vai voltar lá com uma dor na coluna. E é aquilo que a gente escuta praticamente que todo mundo fala, né? Ai, pois é, até então eu tinha uma dor no joelho, agora que eu resolvi essa dor no joelho, começou o meu problema agora nas costas. Em realidade, o meu inconsciente só jogou de um lugar para outro, porque significa que ainda na parte emocional eu não me resolvi. Por isso que há uma reincidência
e meu corpo volta a ser afetado. Então, sempre lembrando a vocês que uma vez que eu joguei as situações para o meu corpo, para minha máquina, o médico resolve, né? Porque é ele que cuida dessa saúde, digamos assim, dessa máquina que a gente tem, porque ele estudou, ele que entende. Mas a gente necessita averiguar exatamente as outras questões desse meu inconsciente. O que realmente eu estou guardando de pensamentos, às vezes que eu estou remoendo muito, de coisas que me aconteceram, de emoções que às vezes está muito difícil de diluir dentro de mim, que ainda eu mantenho essas emoções por algum motivo, por algum trauma, alguma situação que eu não consegui elaborar. Porque muita gente me diz assim, Tânia, mas é muito difícil. Às vezes a gente tem uma mágoa muito grande de uma pessoa, de uma situação, e não é bem assim esquecer. Mas não é realmente para esquecer. É aí que vem muito o engano das pessoas. O esquecer não significa que você está resolvido lá dentro. Por isso que a gente não tem percepção daquilo que está no nosso inconsciente. Porque não é o esquecer, é você lembrar lá atrás dessa situação e ela não trazer mais nenhuma forma, nenhum tipo de incômodo para você, nenhum tipo de aborrecimento, nenhum tipo de emoção maléfica, como mágoa, como raiva, como medo, ou qualquer que seja essa emoção que eu guardei dessa situação. Então, enquanto eu não resolvo, eu não tenho equilíbrio dessas emoções, eu vou estar jogando como doença para o meu corpo, tá, gente? Então, olhem a importância da gente parar e averiguar como que a gente tá, pelo menos a parte consciente que a gente consegue fazer, né? Às vezes é necessário você ter a ajuda de um profissional, mais a nível emocional, para que você possa lidar com essas emoções, né? Então, um psicólogo, um terapeuta, é muito bom para que possa ajudar e auxiliar você como você pode lidar melhor com essas emoções. E que hoje ainda é considerado, né, quem busca ainda esse tipo de ajuda, a gente ainda tem um conceito muito errado ainda, né, de que terapia, o psicólogo, alguém para auxiliar você no seu emocional, isso não é para qualquer pessoa, é para quem já tá bem maluquinho, para quem tá bem doidinho, e não é assim, gente, né? E às vezes buscamos esse emocional tarde, quando somatizamos uma doença que depois a gente às vezes não consegue nem dar a volta, né? Que são o caso dos câncer e às vezes doenças imunológicas que a gente não consegue, às vezes, reverter mais. E uma grande parte se consegue, mas às vezes, dependendo da pessoa, ela não consegue mais. Ela necessita conviver com a doença, aprender a conviver. Então, dentro desse nosso lado que demonstra, nesse nosso lado emocional que demonstra que a gente tem uma deficiência de equilíbrio e que ainda a gente tem emoções negativas em excesso. Por isso que a gente chegou à doença, né? Como não reagimos adequadamente a uma situação, a gente acaba acumulando algo ruim sobre nós mesmos. Ademais, a resistência também contra mudanças também costumam trazer doenças para nós e influenciar também nesses casos. E isso sem contar também padrões que nos limitam comportamentalmente. Então, todo o sistema negativado que eu tenho dentro de mim. Raiva por uma situação que me aconteceu em tal época. Ou muitas raivas por pequenas coisas, mas eu não consigo lidar com minhas raivas internas. Raiva todos nós temos. Umas pessoas conseguem equilibrar mais, outras pessoas equilibram menos. Assim como a mágoa.
assim como uma tristeza. Mas lembrando que não importa como ela está ali dentro de mim, ela vai acabar me afetando. Se eu não entrar em contato com essas situações que eu tenho interna, eu não vou ter essa percepção. É muito difícil, porque eu fico muito no racional. Enquanto que eu fico no racional, eu sempre vou estar de alguma forma vendo o meio como o problema, o alguém sendo o problema, como a situação sendo o problema, e em realidade tudo está dentro de mim, nada está fora. Então, se eu acumulo sentimentos, ressentimentos, emoções que não são favoráveis a mim, eu vou somatizar em doenças. Tá? E a psicossomática, ainda dentro de todo esse estudo que há sobre ela, ela defende que nós mesmos somos os causadores de nossas próprias doenças. E isso hoje também a ciência já comprova, né? A parte que os médicos também, quando veem que as pessoas estão de alguma forma sendo muito repetitivas em doenças, né? Uma hora busca o médico para isso, depois já busca para uma outra coisa, daqui a pouco muda para outra, e você fica naquele ciclo de tratar com médico, tratar e você não se resolve, né? E ao mesmo tempo que a psicossomática comprova isso, que é você que traz tudo isso para você, ela também diz que nós também somos os curadores de nós mesmos, né? Que a cura está dentro de nós. E que você pode lidar adequadamente com o que sente sem afetar você e sem descontrolar por conta disso. O que passa é que hoje também a gente está muito descontrolado, como a gente não para se olhar, para ter esse envolvimento conosco mesmo, porque a gente se envolve com tudo, mesmo menos conosco mesmo, que a gente não procura esse olhar interno de nós mesmos, né? Porque é sempre aquela coisa que foi também passado para nós. Ah, você não deve sentir raiva, é feio. Mas como você faz? Como você lida com isso se você sente isso? De uma forma muito, digamos, além do normal, que você percebe que é muito dentro de você, ou que seja como uma tristeza, ou que seja como uma mágoa. São todos sentimentos que a gente sempre foi ensinado que não deve sentir, que você tem que, esquece isso, deixa pra lá, vamos em frente, a vida segue, agora você vai ficar chorando por causa disso aí uma vida inteira. E aí nós temos também, na proporção desses sentimentos, como cada pessoa reage com uma emoção. Por exemplo, o mesmo que acontece para mim, se me traz uma raiva pequena, pode ser que para você seja monstruosa, uma raiva muito grande. E como você vai lidar com isso? Só que ambas, mesmo sendo pouca ou sendo muita, de todas as formas você joga para o seu corpo, né? Então a importância de a gente, como eu sempre falo para vocês, de a gente se buscar, a gente se autoconhecer. E quando a gente tem essa percepção, aceitar. Eu sinto muito essa raiva, sinto. Tem horas que às vezes tem pessoas que usam a expressão, por isso que eu não tenho alma, porque se eu tivesse uma, eu mataria alguém com a raiva que eu tenho. Né? São maneiras da pessoa falar, mas não quer dizer que ela vai fazer, né? Como tem aquelas também, para mim, se não existisse isso seria melhor, assim eu fico no meu canto sossegado. Que também não está correto, porque você necessita desse conviver, né, com mais pessoas, essa maneira de se comunicar perante todo um processo social. Qualquer lugar que você vá, você se comunica, né? Para um trabalho seu, você necessita de comunicação. Então, também não é o isolamento que vai fazer com que você trabalhe essa tristeza, ou de repente uma timidez, que são tantas coisas que nós levamos conosco mesmo e que se a gente não se resolve, a gente vai somatizar. A gente vai jogar para esse corpinho que é que acaba pagando o pato, né?
Como vocês podem lembrar um pouco também na live, aqui nesse encontro anterior, eu falei para vocês sobre o DNA espiritual e vocês lembram que a informação está toda lá, né? Que está nesta informação das minhas emoções. Então a gente tem que limpar isso, tratar de fazer um faxinão nessas emoções da maneira melhor que a gente puder. E se eu sinto que ela é muito acentuada, que ela é muito forte para mim, com certeza a gente procura alguém que possa auxiliar, né? Procure a pessoa que vocês acharem que possa, não tenham vergonha, procurem para você poder colocar isso para fora, que você é muito difícil para você, para segurar esse sentimento, que isso lhe afeta muito por tal situação. É muito bom você poder conversar, você poder expressar aquilo que você tem vontade, né? E às vezes nada como um profissional para poder ajudar você. Isso é muito importante. E isso faz com que lá na frente você não venha gastar, às vezes, com doença. Que às vezes deixamos de olhar essas pequenas coisas que poderíamos já resolver aqui e não esperar que a doença chegue, porque depois são 2 trabalhos, né? Acertar no meu físico e acertar no meu próprio emocional. Então, vale a pena a gente investir na gente mesmo, a gente se conhecer mais, poder saber como eu reajo a certas coisas e como eu, de repente, poderia reagir diferente, sem me afetar tanto, né? Que tudo isso os profissionais nessa área podem nos conduzir, podem nos auxiliar e, consequentemente, trazer um ótimo bem-estar para nós mesmos, certo? Então, dentro da psicossomática, cada doença que a gente tem, ela tem uma correspondência direta com um pensamento e, consequentemente, com uma emoção. Portanto, para termos saúde, devemos aprender a pensar e devemos aprender a sentir. Aquilo que eu falei para vocês. Aquilo que eu não sei ainda lidar ou pensar, eu vou trazer. Eu vou jogar nesse corpo. E cá entre nós, podemos dizer que estamos muito doentes, né? Porque cada dia mais ansiosos, cada dia mais dores de coluna. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês aqui é: tudo vem desse meu pensamento e dessa minha emoção. E aquilo que a gente ouve, o externo é o que vai agregar para a piora dessa minha doença. Então, vamos pegar, por exemplo, se eu tenho um problema do estômago e eu vou tratar esse meu problema no médico, desse estômago, beleza, ele vai me tratar, vai dar a medicação que eu preciso, tudo para que eu fique bem. E se eu não buscar as emoções, reincide e eu trago a doença de volta, ou com ainda problema no estômago, como outra doença. E que também, como aquilo que os próprios médicos, né, falam para nós, quando eles nos pedem uma dieta, restrição de algum alimento, excesso de situações mentais, ou seja, tentar relaxar mais a mente, evitar um pouco televisão, quem sabe sair mais ao ar livre. O que eu quero dizer? Todas as formas que estão fora de mim, seja alimentação, seja a maneira como eu vivo o dia a dia, tudo aquilo que eu agrego só vai piorar minha doença. Então, a gente necessita aprender como um todo para a gente se cuidar, né? Tudo é reincidente porque está lá no meu inconsciente. Só que eu também, se eu não cuidar daquilo que vem de fora, só vai piorar. Então, às vezes, vão continuar ainda com o exemplo de um problema de estômago. Quantas vezes comemos, estamos lá jantando, almoçando, e estamos com uma televisão ligada e ouvindo notícias péssimas? Mas você está processando isso enquanto você está
comendo a sua comida. Então você está processando, às vezes, um crime junto com essa comida, você ouve, o seu inconsciente está processando isso, aí você termina, chega aí umas 2 horas depois do almoço, aí você começa, poxa, não sei, hoje eu comi algo que não me fez bem. Mas não é só a comida que não fez bem, é tudo aquilo que você agregou de fora. Fora o seu pensamento, o seu sentimento, as informações que ficam todo o tempo martelando na sua cabeça, que geram seus pensamentos, e novamente formamos os sentimentos. Então, para vocês verem o quanto isso é forte para nós e a gente não tem percepção. E dentro dessas emoções que a gente pode ter no inconsciente, elas podem vir da nossa infância, pode vir perante reações que a gente tem, às vezes, dos nossos problemas, passados mais longínquos também, né? O passado, às vezes, de nossos pais, ou seja, tudo aquilo que eu tenho informação e que, às vezes, inconscientemente eu não tenho como saber, porque eu não fui para esse inconsciente para saber o que realmente eu processo e eu penso ainda em relação, às vezes, a essas memórias que eu tenho e que perante essas memórias eu tenho as emoções também guardadas ainda. Lembre-se que eu falo sempre para vocês aqui, como já falei em outras explicações que eu dei aqui para vocês, lembre-se que nos comunicamos através de ondas de informação. Aquilo que eu produzo como frequência. Então, como está o meu pensamento e sentimento, que eu produzo essa frequência e com ela eu me comunico com todos. E com ela que eu vou somatizando tudo que está em mim. Então, a importância de a gente ter realmente esse parecer de nós mesmos. Poder entrar mais em contato com esse meu eu. E a gente também pode pensar dentro disso que a gente não é um escravo dentro de um destino que seja imutável, né? Estamos aqui para evoluir e para aprendermos. E a reorganização desse nosso inconsciente, dessa nossa alma e das nossas crenças também, que muitas foram deturpadas, né, ao longo de nossa vida, porque já trazemos crenças desde a infância, já trazida também pelos nossos pais, nossos ancestrais, né, e pelas baixas épocas de baixas vibrações também, que o nosso planeta também já passou. Então, tudo isso é de suma importância para que eu entenda realmente por que eu ainda trago as minhas doenças, como eu somatizo elas, ou como eu levo elas para dentro de mim. Então, hoje eu trouxe eu peguei algumas doenças para que vocês tenham uma explicação um pouquinho, para que vocês possam entender como isso funciona. Então, dentro da primeira que eu vou falar para vocês, a ansiedade. Que a ansiedade hoje está difícil quem não tenha, né? Praticamente todos nós temos uma forma de ansiedade, alguns mais acentuados, outros menos, mas é um fator que hoje impera muito perante a sociedade. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado emocional de defesa seu. Então, contra o tempo e das coisas e as cobranças da vida. Então, todo o tempo você fica se cobrando dentro de um tempo, né? Porque o ansioso, ele nunca vive hoje, ele tá sempre no amanhã, ele não consegue vivenciar o momento, então ele tá sempre no amanhã. Só que o que acontece? Quando eu chego amanhã, eu já tô no depois de amanhã. Então, isso vai gerar mais ansiedade ainda, cada vez mais. Por quê? Porque eu nunca estou no presente momento. Então, eu tenho que estar presente no meu momento, né? Começar a ter uma consciência disso,
para que eu não esteja sempre no amanhã, né? E ansiedade, por trás da ansiedade também vem muitos medos, o medo de algo dar errado, o medo de perder pessoas ou situações estáveis, como hoje o nosso padrão aí fora, o nosso padrão social é visto muito com aquilo que você tem e não aquilo o que você é. Então nós vivemos numa sociedade que você tem muito consumo para você ter algo para você conseguir ser aceito nesse meio, né? Porque hoje está muito o ter e o não ser, né? E isso vai causando ansiedade. Então você vai acumulando medos, mas dentro desses medos, quantos medos inconscientes você tem que você não tem nem ideia, né? Você pode dizer para mim, Tânia, eu tenho medo de barata, morro de medo de barata. Agora o resto, medo de perder dinheiro, ou medo de a coisa não dar certo, não dá certo, eu faço de novo. Ótimo, muito bem, é maravilhoso. Porque a gente até porque não pode parar. A vida continua, não deu certo, vamos fazer outra tentativa, tá tudo certo. Só que com o passar do tempo, esse seu medo, que às vezes você não sabe onde está e que pode estar atrelado também dentro das coisas que se não der certo, um dia você acaba cansando e aí você vai somatizar para você, dentro da ansiedade. Que o medo é uma das causas, não quer dizer que sejam todas, né? Então, é muita coisa, gente, que você acumula nesse inconsciente e você vai jogando para esse corpo. E ele, com o tempo, vai se danificando, porque você está passando informação negativada nesse seu DNA. E ele está na célula, que está no seu corpo. Ok? Então, quando você chega a um nível de ansiedade muito grande, né? O que ela vai gerar em você? Ela gera tremores, agitação, estranhas às vezes, né? Às vezes até uma alegria exacerbada, nervosismo, ao mesmo tempo muitas explosões, às vezes você se torna mais agressivo, né? E às vezes você pensa que não tem motivo para isso. Não, porque a vida tá agitada, eu tô muito ansioso, sim. Beleza, ninguém está negando que a vida está agitada, que você está muito nervoso, mas onde está o foco real disso? Qual é a caixinha de Pandora que está todas essas informações e aí com a ansiedade você aflora. Só que elas estão lá dentro de você, indo para o seu corpo e somatizando. O medo de perder, né? Medo até de perder posses, medo de algo dar errado. Enquanto você não tomar uma consciência desse medo, ele vai continuar sendo jogado para o seu corpo. Então, para vocês verem que quanto tudo isso é nossa responsabilidade, de nos conhecermos, irmos para dentro de nós para averiguar, tá, mas qual a necessidade de tantos medos? O que eu posso fazer para melhorar esses medos que eu tenho? E o ansioso também, ele quer tudo solução imediata, né? É como diz aquele ditado, tem que ser para ontem, que se for para hoje já não serve mais, né? E aí você faz dentro de você como se fosse uma guerra interna, porque vem medo, vem essas explosões, vem o nervosismo, e quando você se depara, você está numa verdadeira guerra interna com você mesmo. Que aí sim, você reverbera aqui fora com a sua ansiedade. Mas quem está com tudo lá dentro? Você. Ou eu, né? Se eu tiver uma ansiedade. Então, novamente, aquilo que eu digo para vocês, nada está fora, tudo está dentro de mim. E o que falta com isso é a nossa percepção sobre isso. Né? E com isso também, dentro dessas informações, você pensa, medo, o que ele vai provocar? Ele vai, obrigatoriamente, ele vai acelerar o seu coração, né? O nervosismo também, as explosões também, né? E faz com que o seu coração é obrigado a trabalhar
mas para compensar essa energia física e mental que você está gastando com essa ansiedade, né? Rins e fígado que também filtram, né? Toda a parte sanguínea que o coração já está começando a acelerar mais ainda, né? E filtra muito mais as toxinas do que o normal. Só que vai ser um filtrar exagerado, às vezes além da capacidade dele. Aí, com o tempo, vai vir uma doença no fígado. Por quê? Porque ele está cansando da forma que você está usando ele, que é com o seu nervosismo, com a sua ansiedade, com o seu medo, com a sua explosão. Entenderam como é que é? E aí vai indo para os órgãos, vai indo para o corpo, né? E dentro desse contexto, é aquilo que eu sempre digo para vocês. É eu parar, achar um tempinho para mim, porque a gente realmente não encontra mais nem tempo para nós mesmos. Mas ele é importante. É melhor eu achar um tempo para mim hoje do que ter que tomar tantos remédios lá na frente. Sem contar que a economia que a gente faz é grande, gente. Dentro de alergias, quando você chega, né? A alergia, ela se manifesta em grande parte na pele em si, né? Nós temos as alergias internas também. Mas nesse momento vamos falar um pouco das alergias externas, que o primeiro lugar que elas venham é na pele. Então, quando a gente até usa aquela frase assim, né? Eu tô à flor da pele. Por que essa frase existe no nosso contexto? Quando eu estou à flor da pele, porque eu já estou algo aflorando que chegou na minha pele, eu já não aguento mais. Então, as alergias têm muito a ver com pessoas que se irritam com o comportamento alheio. Então, quando você tem alguém ao seu lado, seja no trabalho, na sua casa, e o comportamento dessa pessoa te irrita. Então, a sua pele denuncia que uma pessoa que está ao seu lado você não suporta mais conviver com ela, ou olhar para ela, ver o que ela faz, que incomoda você, né? E que você não aguenta conviver, às vezes, com pessoas difíceis. Aí vem aquela história, às vezes você tem um companheiro de trabalho assim, né? Uma pessoa mais difícil, mas essa pessoa é um bom profissional. E a empresa mantém ela, porque dentro do trabalho ela é uma excelente pessoa. E você está ali, na mesma sala, tendo que trabalhar com essa pessoa. E como você faz para conviver com essa pessoa? Porque ela não vai mudar. Aí vem aquilo que eu falo para vocês. O externo está ali, está ao seu lado. Essa pessoa que você olha, você se irrita porque você não aguenta mais aquilo ali, né? E aí você tem, ela chega, essa irritação à flor da pele, que às vezes você até começa a se coçar, começa a se esfregar, né? E às vezes você tem até uma necessidade como se arrancar de você mesmo essa sensação, né? E essa irritação, porque às vezes até uma contrariedade àquilo que você está vendo ao seu lado, uma contrariedade dentro de você, né? E que você sente em relação a essa pessoa. Então, só que quem está somatizando? Você. A irritação chegou à sua pele. Então, o que você tem que averiguar dentro de você? Mas qual a necessidade de eu ter essa irritação em relação a essa pessoa? O que exatamente essa pessoa faz que me irrita tanto? Mas a gente, dentro do nosso conhecimento, nosso costume normal, a gente olha para essa pessoa, a gente rotula de cima e embaixo, né? Faz até uma listinha daquilo que a gente acha, né? Que é o normal do nosso comportamento ainda. Mas que em realidade não tá nela, tá dentro de mim. Então, aí que vem aquilo que eu digo para vocês. A necessidade que eu tenho de vir novamente olhar para mim e ver, tá, mas o que acontece aqui dentro de mim
que eu chego ao ponto de me irritar e me coçar, chegar à flor da pele em relação a uma outra pessoa? Quem está permitindo isso para mim? Eu mesma? Porque a pessoa não vai mudar. E às vezes eu mudo de trabalho, porque eu não suporto jamais trabalhar com essa pessoa. Só que você vai para um outro lugar, você vai acabar encontrando a mesma situação. Por quê? Porque você está vibrando de uma forma que você está atraindo ainda para você isso. Porque o aprendizado está em você. O que você precisa olhar para dentro de você para você se irritar menos? Talvez muita crítica, talvez muito julgamento. Aí cada um tem que ir para dentro de si e fazer uma observação, digamos assim. Né? E dentro das alergias também, a sinusite, a rinite, também representa que você rejeita muito as pessoas, tá? A personalidade de quem desenvolve essas doenças é autoritária e rígida. Então, pessoas que têm rinite e sinusite, lá no fundo, no âmago dela, que eu não quero dizer para vocês que isso é conscientemente perceptível para a pessoa, pode ser totalmente inconsciente, tá? Ela tem um autoritarismo e é uma pessoa muito rígida. Então, para vocês verem a importância da gente se buscar, gente. Né? Então, você vai lá, usa algo nasal para sinusite, às vezes você fica todo congestionado nessa área, tudo. Beleza, você se trata, você precisa tratar. Porque às vezes fica tão congestionado que não consegue nem respirar direito. Mas o que está por trás? Que você só está jogando aí pro corpo. E por trás dela, o que tem em realidade? E quando as alergias são mais internas, significa resistência contra as diferenças alheias também, ou mesmo dificuldade para comunicação. E também pessoas, às vezes, que têm um comportamento mais dócil, elas têm uma pele mais lisa, mais suave. Já as pessoas que às vezes têm uma aspereza interna com ela maior, ou seja, alguma dessas resistências, essa rigidez, às vezes interna também, em realidade elas às vezes também têm a pele manchada, às vezes elas podem ter espinhas, acnes, por isso que às vezes tanta gente às vezes trata a espinha, a acne. Lembre-se sempre aquilo que eu disse para vocês, tem alimentos que vão piorar muito essa espinha, essa acne. Então, no processo, quando você vai se tratar, provavelmente o médico também vai cortar alimentos que intensificam essa piora da sua pele. Mas, no entanto, o problema está antes disso, antes de chegar à sua pele. Internamente ela está. Beleza, gente? Vamos ver mais um próximo exemplo aqui. A faringe. Né? A faringe representa o canal de comunicação. Né? E a expressão, a sua criação, a sua vontade de expressar aquilo que você pensa. Né? Pode ser uma opinião, pode ser uma sugestão, né? E quando a pessoa em geral deixa de se expressar, deixa de criar, ou deixa de se comunicar e às vezes internamente guarda raiva também, né? Disfarçando as emoções, mas a raiva tá aqui porque ela parou com ela aqui, porque ela não conseguiu expressar o que ela queria, né? Ela já está gerando a faringite. Então, quando a faringite apareceu, provavelmente isso está há muito tempo já. E se você tem ela muito repetitiva, então é porque você já está num acúmulo muito grande de coisas que... Quanto tempo você está querendo expressar
e você não expressa. E você não fala, você se cala. Ai, Tânia, mas se eu disser... Aí as pessoas me dizem, mas se eu disser, eu posso magoar o outro, eu posso... Existe uma diferença muito grande entre você se expressar e descer do tamanco. Você pode expressar. Se alguém fez algo que você não gostou, você pode dizer, olha, fulano, aquilo que você disse ontem não foi legal, eu não gostei, eu realmente não me senti bem. Você está expressando que aquilo que a pessoa fez, você não gostou. Que é diferente de você chegar, xingar ela, mandar ela para aquele lugar e sabe mais do que tudo que você vai falar. Então, as duas posições não estão legal. Uma parte da gangorra tá aqui, outra tá aqui. Então, você tem que pegar as duas e vir e achar o seu centro, o equilíbrio. Poder expressar, não ficar calado. Poder expressar, mas também não descer do tamanco. Tudo está em equilíbrio. E aí, suas dores da faringe vão melhorar. Tá certo, gente? Claro, e não esquecendo, né? Uma vez que já chegou uma inflamação ali, temos que tratar novamente com o médico. Né? Estômago. Simboliza a forma como assimilamos a vida e como digerimos as ideias. Então, as fortes emoções de raiva, medo, angústia, tristeza e vingança são alguns dos fatores das pessoas que sofrem do estômago. Aí vem novamente aquilo que eu falei antes ali para vocês. Eu tenho consciência exatamente de tudo onde está isso? Não. Porque às vezes eu posso ter essas emoções totalmente no meu inconsciente que eu ainda estou trazendo, que são as informações das experiências que eu tive, que sejam elas de criança, sejam elas na minha fase juvenil ou mesmo adulta ainda, que elas estão lá. Essas informações estão, que naquela vez lá me deu uma raiva, me deu um ódio, só que essa informação continua. Mas eu não tenho consciência dela aqui nesse momento, porque eu não estou lembrando dela. Mas ela está trazendo uma emoção para mim. Essa minha emoção é uma raiva e uma mágoa muito grande e ela está corroendo o meu estômago. Por quê? Porque aquela informação lá eu não estou digerindo. Ela não está bem para mim. Tem algo que eu não estou compreendendo. Né? Aí vem todo o problema do estômago. Então, o que é que eu estou engolindo, mas em realidade não estou digerindo? Eu engulo a situação entre aspas. Aconteceu tal situação, tá, deixa para lá. Mas será que você está deixando para lá mesmo? Ou você engoliu e está tentando ainda em 2, 3, 5, 10 anos tentando ainda digerir essa situação? Novamente o problema está dentro de mim. Né? E aí, claro, vou comer uma pimentinha, vai piorar 10 vezes mais. Vou tomar de repente um refrigerante, meu Deus, piorou mais ainda. Aí são os agregados que vão piorar a situação que já está. Mas eu tenho que ir tudo para a causa real dessas situações. Beleza? Rins é muito medo de futuro, né? Em relação principalmente ao dinheiro. É bom averiguar e se informar até dentro dos padrões de família, de medo de perda de bens, de medo do futuro, que às vezes são muitas informações que você já traz, às vezes também de pai, de mãe, né? E averiguar, será que é necessário tanto medo? Até porque você não sabe. O dia de amanhã você pode ter tudo e pode não ter mais nada, porque nada está sob o seu controle. São situações que vêm para o seu aprendizado, então não há controle de nada. Então, quanto eu tenho a necessidade e a importância de trabalhar esses medos em mim. Beleza? Coração. Revelam pessoas que guardam sentimentos e pensamentos do passado. Objetos, acúmulos de coisas, pessoas difíceis de lidar com desapego. E também, às vezes, pessoas que internamente são muito duras, muito inflexíveis nas ideias delas. Às vezes são autoritárias também,
né? Tem um comportamento inflexível. E pode ser também uma pessoa que seja muito conservadora, que ela traz esses costumes, né? No qual ela viveu, conviveu e veio crescendo e vivendo essa vida dela. Então, às vezes, ideias que são muito enraigadas e a pessoa não tem flexibilidade. Então, torna-se uma pessoa mais dura. Essa dureza vai fazer com que até as artérias começam a enrijecer-se, endurecer-se. E aí você começa a ter os problemas de coração, ou às vezes das artérias do coração. Certo, gente? Então, vejam quanto é importante a gente fazer essa busca, que eu tanto falo para vocês das buscas internas. Tá? E quando as pessoas me perguntam, tá, Tânia, como é que eu faço então para eu ser uma pessoa menos rígida, para eu ser uma pessoa menos estressada, para eu ser uma pessoa menos triste, menos raivosa, ou uma pessoa que odeia menos, é você realmente ir para dentro de você, tirar esse tempo, fazer uma meditação, tentar acalmar a primeiro passo a sua mente, porque vocês veem que todas essas situações está tudo no nosso mental, e do mental eu gerei o emocional que eu trouxe para esse meu corpo. Então a gente pensa o dia inteiro no que vamos fazer, como vamos fazer, o que vamos comprar, o que não vamos comprar, o que eu vou fazer amanhã ou depois. Assim. Tá, mas e o tempo para essa minha mente? Parar um pouco, sentar num lugar silencioso. Até para eu ter uma percepção como está esse meu corpo. Quanta gente que me diz, às vezes, né, as pessoas com qual eu trabalho no consultório, meu, Tânia, eu fui sentar, pelo amor de Deus, eu percebi que a minha mente está 10.000 km/h. Que bom que você percebeu isso. E que realmente eu preciso parar. Ótimo. Que esse parar não significa que, tá, vou sentar agora aqui o dia inteiro eu não vou fazer nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é saber eu me dar esse tempo, que a minha essência, a minha alma, né, precisa para eu entrar em equilíbrio. Porque nem sequer o tempo de rezar significa que eu estou fazendo isso comigo. Porque às vezes a pessoa está lá no rezar, blá, 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 e está pensando que amanhã eu tenho que fazer isso, depois da manhã aquilo, porque eu preciso isso, preciso aquilo, assim. Ou seja, nada a ver. Né? E o se interiorizar é parar. O quanto tempo de uma semana você tira para você se olhar, para você se perceber, para você parar de olhar para as coisas fora, para você parar de olhar para o outro, para você parar de olhar tudo que está fora e começar só a observar você. Inclusive eu tenho até uma meditação aqui que eu faço, que eu tenho gravada, para você fazer essa conexão com o corpo, mente, para que você perceba como está essa sua energia, para que você perceba o quanto ela está precisando de você dar uma aliviada. Que você olha para esse corpo, lá nessa dor de coluna que você possa ter, ou na dor de joelho que você possa ter, você entra em contato com esse seu joelho, com essa sua coluna, e naquele momento que você entra em contato ali, você vai perceber o dia da raiva que você jogou para esse joelho. Da situação que você estava com muita raiva, muito ódio, e ela está lá no seu joelho, paradinha e pedindo para você liberar ela. Então, todo o acúmulo que está no nosso corpo, o que é o acúmulo? Tudo isso que eu joguei através dos sentimentos no meu corpo, é que está gritando através da minha doença para eu dar um tempo para mim, parar e pensar sobre mim mesma. Beleza, gente? Então eu trouxe esses pequenos exemplos para vocês aí, né?
dessas doenças. Temos, por exemplo, a artrite também, né? A artrite é muita rigidez interna também. Quando a pessoa não se permite, ela é muito crítica com ela mesma, né? E tem muito ressentimentos, às vezes até por ela mesma, por outras pessoas, né? E criticam que os outros não valorizam os esforços dela, né? Mas o esforço é seu, você não precisa da valorização do outro, né? Então você pode ser mais flexível com você mesmo, menos rigidez. O câncer é muito dentro daquilo que a gente não consegue perdoar. Porque muitas pessoas me falam em consultório: ah, Tânia, mas eu já pedi perdão a Deus. Tá tudo certo, mas você pediu para você mesmo? Porque aquilo que depende de você perdoar é você que se perdoa, não é ele que vai perdoar você. Você tem que olhar aqui para dentro desse seu sentimento, né? Que pode ser um sentimento que está muito amargo dentro de você, que pode ser uma perda, pode ser uma humilhação que você passou, pode ser uma desarmonia, uma traição que você passou, não importa qual é o problema. Olha para dentro de você e veja o quanto você está guardando de mágoa dessa situação e que você precisa soltar, você precisa deixar ir. Porque senão você vai fazer com que a sua célula seja uma célula cancerígena. Que aí sim, mais a porcaria que você come, mais a vida estressante que você leva, mais as insônias e tudo aquilo que você não cuida, é só o agregado para acelerar mais ainda esse câncer. Não só o câncer, como todas as outras doenças. Beleza, gente? Então vamos pensar um pouco mais em nós. Podemos sermos um pouco mais alegres, mais felizes, podermos nos soltarmos mais, né? Para que tanta rigidez interna, né? Para que tantos sentimentos negativos? Vamos nos soltar mais, vamos viver mais, vamos desfrutar mais esse nosso corpo sem dor, sem doenças, porque eu acho que a gente merece. Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez pelo carinho. Espero que mais uma vez tenha ajudado vocês nesse bate-papo. Que vocês tenham uma semana linda, com muita paz, muita luz. E namastê para todos vocês. Grande beijo, pessoal, tá bom? Tchauzinho.